Bom dia, um dia espetacular para todos nós, um dia sem defeito, como continuação do conteúdo anterior, que vem nos dizendo aqui de verbo e empregos expressivos. Nós vamos nas formas nominais do verbo, falamos do infinitivo, né? Nos resta falar do gerúndio, e vamos lembrar que as formas nominais não são só e exclusivamente infinitivo e gerúndio, né? O particípio também faz parte, participa, né, dessas formas nominais do verbo, que são formas que podem fazer papel de substantivo, né, de advérbios e outras mais, né? Por quê? Porque elas aceitam essa flexibilidade e essa antecipação do pronome, né, do artigo definido, né, para poder nos dar essa condição. Por exemplo, amar, né? Amar pode ser substantivo, amar é fundamental. Então, amar é um verbo e, no entanto, está no infinitivo e faz papel de sujeito da oração. Por isso, o núcleo do sujeito, sendo amar, é também uma forma verbal substantivada. Então, só para a gente entender, como já falamos do infinitivo, né, dele flexionado, inflexionado, ou pessoal e impessoal, nós vamos entrar hoje no assunto do emprego do gerúndio, nos mesmos elementos, né, falando do mesmo tema, verbos e empregos expressivos, tá? Isso aí vai entrando diretamente, né, na linha de reflexão que nos compete manter, né, nessa manhã. Então vamos lá. O gerúndio pode e deve ser usado para expressar uma ação, um estado em processo, chegando. Hoje em dia é muito comum as pessoas pegam o telefone e dizem para o outro assim: ó, me aguarda aí que eu estou chegando. Interessante, né? Esse estado em processo, né? Chegando, ou que ocorre simultaneamente a outra ação. Também serve para expressar uma ideia de progressão contínua e indefinida, que é semelhante ao estou chegando, né? Estou indo, né? Via de regra, esses elementos estão unidos em estruturas diversas, tá? Então, gerúndio nessas formações. Vamos ver aqui com Camões, né, em Canto 1, Os Lusíadas, né, contando a história aí do povo português. Ele diz assim: e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas ou valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Então isso é Camões, né, falando aí das obras do crescimento das fronteiras de Portugal, no livro Os Lusíadas, no primeiro canto, vem esse conjunto de benefícios aí, de observações elevadas, reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas, né, de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Então, se faz alguma coisa de bom na vida ou de ruim, isso ecoa no universo, ecoa na eternidade para sempre, reflete, né, aquilo que a gente planta, colhe, né? A ideia seria a mesma. Então, combinando com os auxiliares, foram, do verbo foram, do verbo estar, né? Foram dilatando, andaram devastando, anda devastando, né? Como um verbo, vamos dizer assim, nominal, né? Com aspecto de nome, de estado, ir, né? Vão libertando, cantando espalharei. O gerúndio marca uma ação chamada durativa.
né? Então, foram dilatando, vai durando, né? Andaram devastando, durativa, né? E vão libertando, ok? Nessa ação, né, durativa, que é uma coisa que dura. Pessoal, estou chegando, hein? Aguenta aí que estou chegando. Enquanto eu não chegar, está durando o meu transcurso, ok? Estar revela um momento rigorosamente definido. Está havendo uma confusão nas ruas. Rigorosamente definido, está havendo agora. O time está atacando mais que os adversários. A chuva está indo embora, vai diminuindo até acabar, ok? E tem 2, também com sentido durativo. Andar transmite a ideia de movimento reiterado ou intenso, dando passos, né? Reiterados, intensos. Anda, né? E no caso andaram devastando, né? Rompendo limites, tá certo? Andaram comentando sobre sua atitude. Andamos percorrendo o país. Andaram falando mal de você. Só um sentido durativo aí, mas é um movimento. Um movimento reiterado. Andaram, andamos e andaram. Andaram comentando, andamos percorrendo, andaram falando. Tá? Ir, indicação durativa realizada de forma progressiva, então aumentando. Ir. Aos poucos o time foi dominando o meio campo até conseguir o gol. Então, foi dominando uma coisa, outra, dominou todo o meio de campo e fez o gol. Então, tem um aspecto durativo, mas é um durativo progressivo, que vai aumentando, tá dando essa ideia, né, de acréscimo, né, de um movimento progressivo, tá certo? Vir expressa uma ação gradualmente desenvolvida até o momento ou espaço em que se está. Então, vir expressa uma ação gradualmente desenvolvida. Então, o gerúndio vem sendo mal usado pelos brasileiros. Então, é uma ação gradativa e vai ficando cada vez pior. A noite vai chegando de mansinho e toma conta do todo, tá vendo? Uma ação gradativa, ok? Então, além de verbo, o gerúndio pode desempenhar funções adverbiais. Chegando cedo, veremos toda a apresentação, se chegarmos cedo. Então, chegando aí, né, está numa condição, né? Uma condicional adverbial, tá? Ou adjetivas, quando ligada a um substantivo. Eu vi a bola saindo. Eu vi a bola que saía. Saindo é uma adjetiva, né? Está dizendo aí restritivo, só aquela bola. Vale destacar resumidamente, sem estender, tá? Alguns dos sentidos que o gerúndio pode apresentar. De tempo, chegando a chuva, encontrou os desprevenidos. Então aqui são advérbios, tá? Que os gerúndios estão apresentando como valores semânticos diversos. De tempo, causa, condição, modo, concessão, adição, que aí ele não é adverbial, ele passa a ser uma coordenada, ok? Uma coordenada reduzida aí. Vamos lá, vamos trabalhando a informação. Chegando a chuva, encontra os desprevenidos. Tempo, quando a chuva chegou. Encontrou os desprevenidos. Causa, tropeçando.
acabou machucado. Causa, porque tropeçou, acabou machucado. Condição, não havendo acordo até amanhã, teremos um impasse sério. Vai haver briga, gente, é guerra mesmo, hein? Então, se não houver acordo até amanhã, ok? No caso de não haver acordo até amanhã, olha que legal isso aí, tá? Modo, expressou sua insatisfação gritando. Modo. Concessão, sendo bem mais velho, era o de atitudes mais joviais. Sendo bem mais velho, é uma concessão. Apesar de ser bem mais velho, era o de atitudes mais joviais. Adição, atravessou a rua, encontrando um amigo na outra calçada. Então, atravessou a rua e encontrou um amigo na outra calçada. Ok? E agora tem um tema muito interessante em se tratando de gerúndio, né, da sua expressividade. Nós já utilizamos aqui o durativo em diversas expressões, né? Tem o aspecto durativo por trás, mas tem outras expressões, como nós viemos comentando abertamente, né? Chegamos aí a ações gradualmente desenvolvidas, conseguimos ver questões de causas, questões adverbiais, né? São orações subordinadas reduzidas, né? De gerúndio, né? Conseguimos entender aí a questão do movimento reiterado, repetido, né? E que demonstra uma certa intensidade, né? O rigorosamente definido, né? Porque quando o verbo estar, andar, ir e vir estão auxiliando, né, o verbo principal que está no gerúndio, né, produz esses efeitos de sentido aí que nós falamos. Mas um item interessantíssimo que eu estou dizendo para vocês é com relação ao gerúndio, que traz, quando é utilizado com muita frequência, traz um caráter gerundivo. E esse gerundismo, né, fica enfadonho, fica, eu vou dizer assim, chato de ouvir, cansativo, tá vendo? Então nós temos outras estruturas verbais para poder anexar e mudanças, né, na fraseologia, para não repetir os mesmos termos, nem as mesmas palavras com uma frequência e com uma duração longa, né, em um texto único, tá? Então veja bem, o gerundismo é o abuso do gerúndio, né? Um uso excessivo do gerúndio é um fenômeno linguístico muito ou relativamente recente no Brasil, né? As pessoas entendem que seria uma estrutura mais facilmente declarada e usam sem um critério, usam sem um estudo, uma elaboração melhor. Aí fica nessas condições. Então, por exemplo, nós estaremos lhe enviando um fax com os detalhes. Então, diz logo, nós lhe enviaremos um fax com detalhes. Não precisa de nós estaremos lhe enviando, tá vendo? Nós vamos estar lhe enviando um fax com detalhe. Nós vamos estar lhe enviando. É muita coisa, não tem utilidade. Então, nós lhe enviaremos, né? E aí tem uma série de correções que a gente pode fazer utilizando o tempo verbal, principalmente no indicativo, e deixando bem marcado se ele é presente, pretérito ou futuro e as suas flexões de tempo, beleza? Aí eu vou colocar pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, que vai fazer essa distinção mais apropriada, com uma redução linguística, né, e com o uso de uma menor estrutura verbal, tá? A ideia é essa. Essa construção abusiva do gerúndio
é inaceitável se pensarmos na norma culta da língua, porque ela não é nada reduzida, ela não é nada econômica, né? E, como eu disse, né, ela prima por uma elaboração muito mal feita, vamos dizer assim, o fruto de um desconhecimento da estrutura verbal. Essa é a grande verdade, né? Nós não vamos fugir dessa realidade. Entretanto, é muito utilizada nos serviços de atendimento ao cliente por telefone, né? Esse telemarketing, né? É muito comum. E nesse caso, pode se explicar por uma tradução apressada dos manuais que vêm do exterior. Então, traz um manual do exterior e faz essa tradução apressada, essa estrutura aparece, tá? Mas é fruto de uma má elaboração, ok? Não estou desprezando, não estou discriminando, é só para a gente pensar, né? E criar uma maneira de se comunicar independente dessa estrutura, né? Esse é o fundamento e esse é o principal, tá? E aí vamos caminhando para mais um frigir da aula aqui. Eu estou vendo aqui, aspecto verbal é uma categoria que expressa o chamado tempo interno das formas verbais. Então, aquilo que quase sempre não dá para a gente identificar como só estrutura verbal, mas a ideia, né, o sentido que está incutido na estrutura verbal apresentada. É isso que a gente precisa ter em consideração. O aspecto, de certa forma, atualiza o processo temporal. É uma forma de dizer que são tempos verbais pragmáticos, né, usuais, vamos dizer assim, do comum, do cotidiano, né, com estruturas eruditas, antigas, formalizadas há muito tempo, né, e que vão se atualizando pelos diversos contextos e contextos diferentes que são usados hoje com relação ao que eram usadas anteriormente, tá certo? Então, sendo caracterizado com base no contexto, então contextos diferentes, sentidos diferentes, expressões diferentes, né? Elemento relevante nesse caso seria concluso, perfeito. Ela me contou toda a verdade. Então, fechou, né? Aspecto específico, acabou. Inconcluso, durativo e imperfeito. Olha o aspecto desse. Naquele momento, ela me contava toda a verdade. Então, naquele momento, foi um pretérito conclusivo, né? Me contava imperfeito, durativo, imperfeito agora. Frequentativo e iterativo. Ando perdendo a paciência. Tá vendo só? É uma coisa que parece ter uma frequência. Perdi uma vez, outra e outra, agora ando perdendo a paciência, ok? Incoativo e inceptivo. Começou a chover rapidamente. Pontual e momentâneo. Acabo de saber do regresso daquela nossa amiga. O regresso foi acabo de saber do regresso daquela nossa amiga. Então, pontual e momentâneo. Agora, progressivo, eu fui me esquecendo de você, aos poucos, lentamente, cada vez se lembra menos, se dá menos importância. Cessativo, aquele que vem e acaba, né? Ela parou de fazer ginástica, fazia e parou, acabou. Durativo, cursivo, um curso, continuo estudando apesar da dificuldade. Um curso alinhado, né? Continue estudando apesar da dificuldade, né? Veja que alguns verbos trazem isoladamente, pelo seu sentido, as ideias acima listadas. Só o sentido: cessativo, abandonou os estudos; incoativo, amanhecia no sertão; frequentativo, a torneira gotejava. Então, é uma coisa que continua. O próprio verbo traz essa ideia, né? Ele transporta esse sentido. Ok? Pessoal, então se prende aí nos exercícios, né, nos conceituais, que são mais simples,
né, nos contextualizados, que dá para a gente perceber essas expressões diversas do verbo, né, e precisamente nos de aprofundamento, né, para a gente poder realmente fixar essas informações, que são muitos detalhes, né, mas que são todos muito importantes. Um grande abraço.